Como um drone de apenas $500 conseguiu destruir uma das bases mais protegidas da Rússia. Nos últimos meses, o exército russo vinha se preparando para uma grande ofensiva no sul da Ucrânia. O foco era a retomada de posições estratégicas e o reforço das linhas logísticas que conectam a Crimeia às forças no continente. Essa ofensiva dependia de um ponto crítico: o depósito de Mariupol, uma instalação que armazenava munições, foguetes e projéteis destinados às unidades russas da linha de frente. Era, literalmente, o pulmão do avanço russo. De acordo com fontes de inteligência ocidentais, o depósito continha mais de 900 toneladas de munição ativa, incluindo foguetes Grad, artilharia pesada e munições antitanque. Para Moscou, aquele local era intocável. Protegido por sistemas de defesa antiaérea Pantsir S-1, canhões automáticos Zu-23 e até guerra eletrônica Borisov-Glebsk-2, capaz de interferir em drones e comunicações inimigas. Mas o que os russos não sabiam é que a Ucrânia já estava observando e planejando um ataque que ficaria marcado na história. O planejamento da operação. Tudo começou 12 dias antes da explosão. Um grupo da Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia, GUR, iniciou uma operação de vigilância meticulosa. Satélites da Maxar Technologies forneceram imagens detalhadas do local. Enquanto isso, drones de reconhecimento LEA-100 sobrevoavam a área a 2.000 metros de altitude, mapeando sinais eletrônicos e identificando os padrões de radar russos. Em terra, uma rede de partidários locais, infiltrados na região ocupada, enviava relatórios diários. Eles anotavam cada movimento de caminhões, soldados e até horários de troca de turno. Um dos agentes reportou algo crucial. Um comboio de 6 caminhões, carregando munição pesada, chegou na noite de quarta-feira. Foram descarregados diretamente no galpão principal. Essa informação confirmou o que a Ucrânia suspeitava. O depósito estava repleto de munições preparadas para uma grande ofensiva. E o comando ucraniano sabia que a destruição daquele local poderia paralisar o avanço russo por semanas. Mas havia um desafio: como penetrar as defesas russas sem ser detectado? A estratégia de engano. Foi então que os planejadores ucranianos decidiram enganar o inimigo. Eles começaram a transmitir comunicações falsas em frequências monitoradas por Moscou. Essas mensagens sugeriam que um ataque terrestre ucraniano estava sendo preparado 100 quilômetros a oeste, na região de Kherson. O engodo funcionou. A inteligência russa redirecionou tropas de elite, incluindo 6 fuzileiros navais, para o depósito de Mariupol, acreditando que seria uma retaguarda segura. Na prática, os ucranianos atraíram suas melhores forças para dentro da armadilha. O protagonista dessa operação não era um caça, nem um míssil hipersônico. Era um drone FPV adaptado, montado com peças comerciais e equipado com uma carga explosiva de 4,5 quilos. O modelo utilizado era baseado no Rebot 3D, um tipo de drone disponível no mercado civil com custo estimado de $500. Mas o segredo estava na engenharia ucraniana, que adicionou um sistema de controle por fibra óptica impossível de ser bloqueado por interferência eletrônica. Isso significava que, mesmo com as defesas russas tentando bloquear sinais de rádio, o drone continuaria sob controle total até o impacto. Na madrugada do ataque, às 4 horas locais, o drone foi lançado de um ponto a 12 quilômetros do alvo. A rota foi cuidadosamente planejada. Ele voaria a 40 metros de altitude, baixo o suficiente para escapar dos radares, mas alto o bastante para evitar obstáculos. A poucos minutos do impacto, 5 drones falsos foram lançados em direção oposta ao depósito. Esses drones eram apenas iscas, programadas para simular uma enxame de ataque. Os sistemas Pantsir russos reagiram imediatamente. Lançaram mísseis de $60 mil cada para lá abater drones que custavam menos de $200. Em questão de minutos, mais de $350 mil em munição russa foram desperdiçados contra alvos inexistentes. Enquanto isso, o verdadeiro drone ucraniano se aproximava em silêncio absoluto. Nenhum radar o detectou. Às 4h01 da manhã,
o operador recebeu a confirmação final dos informantes em terra. O caminhão de transporte acaba de estacionar em frente ao galpão principal. 6 soldados russos desembarcaram. É agora ou nunca. O operador ajustou o ângulo da câmera. A tela mostrava, em tempo real, o contorno do depósito, as sombras das luzes de segurança e o veículo parado. A 500 metros do alvo, o drone entrou em modo silencioso total, cortando qualquer emissão de rádio. O piloto agora controlava tudo apenas pela fibra óptica. De repente, uma rajada de vento ameaçou desestabilizar o voo, mas o sistema de inteligência artificial embarcado fez milhares de microajustes por segundo. A rota permaneceu firme. O impacto. A imagem congelou por 1 segundo. Depois, o inferno. O caminhão explodiu instantaneamente e a detonação alcançou o estoque de munições armazenadas. Uma bola de fogo colossal iluminou o céu por quilômetros. A pressão da explosão arrasou completamente o depósito, e uma sequência de detonações secundárias durou quase 3 minutos. Quando o sol nasceu, o depósito não existia mais. As imagens de satélite mostravam uma cratera de mais de 20 metros de profundidade e um rastro de destruição total. Os russos perderam cerca de 2 milhões de libras de munição, o equivalente a 500 milhões de dólares em armamentos. E o mais simbólico, a perda foi causada por um único drone de 500 dólares. A destruição do depósito rompeu o eixo logístico russo que abastecia as forças no sul. Relatórios indicam que unidades próximas a Tokmak e Melitopol ficaram sem munição por dias, forçando Moscou a suspender operações ofensivas. Do ponto de vista militar, o ataque mudou o ritmo da guerra. Mas do ponto de vista simbólico, ele mostrou algo ainda mais importante, que na guerra moderna, a criatividade e a inteligência valem mais do que o tamanho do exército. Nas primeiras horas após a explosão, o caos tomou conta das comunicações russas no sul da Ucrânia. Relatórios se contradiziam. Alguns diziam que o ataque fora causado por sabotagem interna. Outros falavam em um míssil de longo alcance. Mas o que mais chocou os oficiais em Moscou foi a confirmação de que o sistema antiaéreo, avaliado em milhões de dólares, não havia disparado sequer um tiro contra o verdadeiro drone atacante. O comandante da base foi removido de seu posto horas depois. Segundo fontes de dentro do exército russo, a investigação apontou falhas múltiplas de protocolo, mas na prática, todos sabiam. O sistema simplesmente não estava preparado para um ataque tão pequeno, tão preciso e tão bem coordenado. Enquanto a Rússia tentava entender o que havia acontecido, os ucranianos já comemoravam, mas não com euforia, com cálculo. Dentro do serviço de inteligência de Kiev, a operação foi considerada um projeto de integração tática, uma combinação inédita entre inteligência humana, satélites civis, inteligência de sinais e inteligência artificial embarcada. A ideia era simples, mas genial. Em vez de apostar em armamentos caros e complexos, a Ucrânia redefiniu o conceito de precisão. Um engenheiro militar ucraniano, em entrevista anônima ao Kyiv Independent, disse: "Com 500 dólares e uma boa conexão Starlink, podemos fazer o mesmo estrago que antes exigia um míssil de 1 milhão." O ataque à fortaleza de Mariupol se tornou um estudo de caso dentro das academias militares ocidentais. Analistas britânicos e americanos começaram a comparar o episódio com a Batalha de Midway ou o ataque de Entebbe. Eventos que mudaram o rumo de conflitos por causa da inteligência superior, não da força bruta. Os desdobramentos foram imediatos. No dia seguinte, o Ministério da Defesa da Rússia emitiu uma nota dizendo que as perdas eram limitadas e que as operações continuavam normalmente. Mas imagens de satélite desmentiram a versão oficial. A destruição do depósito forçou o exército russo a rever todo o fluxo logístico do sul. Caminhões começaram a percorrer rotas alternativas, mais longas e perigosas. Nos bastidores, diplomatas ocidentais afirmam que o ataque aconteceu poucos dias antes de uma cúpula de paz e que o objetivo de Kiev era claro: enfraquecer Moscou nas negociações. E funcionou. Sem o poder de fogo que esperava demonstrar, a Rússia chegou à mesa com uma imagem abalada. Um diplomata europeu resumiu: a Ucrânia não apenas destruiu um depósito, destruiu a confiança russa na sua própria superioridade. Se há um símbolo perfeito para a nova era dos conflitos, é este:
um drone de $500 que destrói $500 milhão em armamentos. O que antes era impensável, que uma arma barata pudesse vencer uma fortaleza, agora se tornou rotina. E isso está mudando completamente a economia da guerra. No passado, o poder militar era medido por quem tinha mais tanques, mais caças ou mais mísseis. Hoje é medido por quem tem mais engenheiros, mais programadores e mais criatividade. A Ucrânia entendeu isso melhor do que ninguém. Enquanto a Rússia investe bilhões em sistemas de defesa de última geração, Kiev tem criado uma legião de engenheiros civis que transformam drones de corrida, brinquedos e impressoras 3D em armas letais. O ataque à fortaleza russa foi apenas o exemplo mais extremo, mas não o único. Em agosto, drones FPV destruíram 3 tanques T-90 em uma única noite. Cada drone custava menos que o pneu de um tanque. Essa nova realidade está forçando os exércitos do mundo a repensarem sua doutrina. Os drones FPV são pequenos, baratos e quase invisíveis ao radar. E quando combinados com inteligência artificial, tornam-se autônomos, letais e imprevisíveis. O Pentágono, em um relatório recente, chamou isso de a democratização do poder letal. O ponto em que qualquer grupo, com poucos recursos, pode atingir alvos estratégicos de alto valor. Em Moscou, generais russos vêm pressionando o Kremlin para aumentar a produção de drones kamikaze Lancet e reforçar sistemas de detecção infravermelha. Mas mesmo com as novas medidas, a vulnerabilidade permanece. Um especialista ucraniano comparou a situação com o xadrez. A Rússia joga com peças de ouro, mas a Ucrânia joga com inteligência. Enquanto isso, o mundo observa. Países como Taiwan, Israel, Irã e até o Brasil estão estudando as táticas ucranianas para adaptar suas próprias estratégias de defesa. As Forças Armadas Americanas já iniciaram programas de treinamento baseados em operações de drones táticos e microataques coordenados, tudo inspirado nas operações de Kiev. A OTAN, agora, fala abertamente sobre a era dos enxames, em que centenas de drones autônomos podem dominar campos de batalha inteiros sem a presença humana direta. Mas o ataque em Mariupol não é apenas uma lição militar. É também um aviso. Em uma era onde a tecnologia é acessível a todos, nenhum império está protegido. Fontes próximas ao Kremlin relataram que Vladimir Putin foi pessoalmente informado do ataque poucas horas após a explosão. Testemunhas afirmam que a reunião com o alto comando militar foi tensa. Alguns oficiais tentaram minimizar o ocorrido, mas o dano já era impossível de esconder. A destruição total do depósito e o fato de ter sido causada por um drone amador atingiu o orgulho militar russo em cheio. Propagandas oficiais na TV estatal tentaram desviar o foco, alegando que o depósito era pequeno e desativado. Mas as imagens de satélite e vídeos locais contavam outra história. Esse foi o ponto em que a guerra psicológica virou. A Rússia percebeu que não conseguia mais proteger nem mesmo suas bases internas. E a Ucrânia descobriu que poderia vencer sem precisar vencer todas as batalhas. A explosão da fortaleza russa foi mais do que uma vitória tática. Foi um divisor de águas. Um drone de $500 provou que a inteligência vale mais do que o orçamento e que, às vezes, a guerra não é vencida com poder, mas com engenhosidade. Enquanto Moscou tenta reconstruir suas defesas, Kiev segue aperfeiçoando sua arte. E o mundo militar inteiro observa, aprendendo em tempo real como a tecnologia redefiniu o campo de batalha. Se você chegou até aqui, agora já entende o verdadeiro poder por trás da nova guerra dos drones. O que vimos na Ucrânia é apenas o começo. Nos próximos meses, ataques ainda mais sofisticados podem mudar o rumo desse conflito e talvez o futuro das guerras no planeta. Inscreva-se aqui no canal Ótica Militar. Ative o sininho e acompanhe as análises que te mostram o que realmente está acontecendo nas sombras da geopolítica global.